Mas sei do valor que tenho, sei os jogadores que tenho e conheço a estrutura que me envolve. Ainda bem que sei. Ainda bem que sei. Mal seria de 5 anos já trabalhar no clube se não soubesse com quem trabalha, né? Uhum. Agora, eu acho que há muita coisa que tem que se mudar, tem que se melhorar. A equipa... Mas acha que os jogadores estão cansados dos dois? Isso eu não posso responder. Isso eu não posso responder porque eu não faço parte da parte da notícias esta semana, a propósito, que o Vítor Manuel dizia há pouco que, pronto, soube-se de notícias que, vindas de Alvalade, que o treinador teria chamado a atenção dos jogadores. Também houve notícias esta semana, e mais que o jornal, a única coisa... a focarem o facto de que... Gabriel, a única coisa que posso falar é daquilo que ao longo dos anos vejo, não é? E não tem muito tempo assim, de uma época que poderia ter sido gloriosa, a época passada, onde militam este ano a maioria dos jogadores, nenhum deles saíram, e esta época começa com bastante dificuldades, não é? A equipe ela não consegue, ainda não conseguiu, por exemplo, efetuar nem um terço do futebol que praticou a época passada. O Benfica tem um futebol triste? É isso que eu estou tentando explicar, né? Como de fora, por exemplo, eu não sei se os jogadores estão cansados do treinador ou não. Eu estou falando daquilo que vejo como adepto, como sócio do clube. E como treinador também. Né? E como treinador. Se a equipa tem a maior parte dos jogadores que jogaram a época passada, com a inclusão de novos jogadores, que no meu ponto de vista tecnicamente são bons, mas que ainda não conseguiu. Ao contrário, ainda está a piorar, está a ter defeitos que se calhar apresentaram só no final da época, jogadas de bola parada, que levou com que a equipe não fosse campeã europeia, né? E jogo muito diferente, né? A equipe ela não consegue dar profundidade pelos corredores laterais, os alas do Benfica raramente conseguem atingir o fundo do campo e efetuar cruzamentos. Não é ali uma mudança de comportamento que não parâmetros que indicaram a época passada. Portanto, se isso significa que os jogadores já não gostam do treinador, não querem trabalhar com o treinador, não faço a mínima ideia. Eu só sei que o comportamento da equipa é algo completamente diferente do que foi. O que achas aí? Posso sabe o que eu acho que é o maior grande problema do Benfica? É que ao longo desses anos todos, o rigor, a seriedade, a disciplina, ela não está ao alto nível, sabe? Por exemplo, nós temos, durante 4 épocas, a primeira época o Benfica ganhou um bocado apertado, né? Até a última jornada. Eu estou falando um bocadinho. Né? Foi assim até a última jornada. Ao longo desses anos todos, a comunicação que se passa é que o Benfica sempre teve uma grande equipa, o Benfica sempre pratica o melhor futebol. Então, aquilo que sempre vi, nunca consegui ver realmente equipa extremamente sólida, que pudesse, tirando na época passada, talvez até em função das fragilidades que apresentaram os adversários, que a única equipa que me pareceu razoável, com capacidade, foi o Bayer de Leverkusen, que o Benfica ganhou bem, e ganhou bem, com justiça, ganhou bem, jogou bem e ganhou bem. Porque os outros adversários, mesmo o Chelsea da final, era um Chelsea fragilizadíssimo, fraquíssimo, sem capacidade nenhuma. E o Benfica não conseguiu vencer. Mas mesmo assim, a comunicação do Benfica é sempre que é uma grande equipa. Mas ela sempre falha. Talvez esse rigor de disciplina, de comando, de empenho, ele seja frágil. Muito bem. Aí leva com que o Benfica não tenha uma grande época sempre, condizente com as capacidades individuais dos jogadores. Das unidades que tem. Ele não pode ter memória curta. Que já não é jogador. O Rui Costa não pode ter memória curta, porque o Rui Costa
era diretor esportivo do clube. E como as coisas não correram bem, ele foi afastado. E quando as coisas correram bem, o Rui Costa ficou renegado. Agora, como as coisas não correm bem, o Rui Costa, eu já ouvi o presidente dizer que as contratações todas passam pelo Rui Costa. A entrevista à Benfica TV que nós passamos aqui. E o Rui Costa, infelizmente, gosta tanto do Benfica que assume essa posição sem a ter, que eu acho muito mal. Acho que o Rui Costa era uma pessoa que seria muito útil, porém não é entendido como tal.